marchar rumo a Jerusalém, porque Jerusalém aguarda e te aguarda. Eu fecho o parênteses e abro outro, e nesse outro que eu abro eu falo: Erabachama na batalha, Maranata, Maranata, ora vem Senhor. Só quem está entendendo nesta noite que o Espírito Santo está aqui. Não é a minha história, é a tua história nesta noite. E quando eu começo a observar que aquela vendedora de púrpura estava observando em que Paulo estava pregando, agora eu imagino em Manismar que Paulo estava pregando, era o Evangelho do Senhor. Ele estava propagando uma coisa a qual muitos não estavam vendo naquela época. Era o Evangelho da verdade, era o Evangelho que liberta, era o Evangelho que transforma, era o Evangelho que traz paz para o coração. E permita-me dizer nesta noite eu estou te oferecendo o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma, o Evangelho que te ergue para cima. Mas pregador, tem muitas pessoas por aí no nosso meio, até mesmo no nosso meio, que estão morrendo espiritualmente falando, estão desfalecendo, já não tem mais força para se erguer. Mas permita-me dizer algo nesta noite: o general de guerra chamado Jesus, ele chegou aqui para te pegar pela mão direita e te dizer: não temas que eu te ajudo. Ou seja, quem te pega pela mão direita nesta noite é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. E ele está dizendo: eu quero uma arca, eu já vou logo dizer o que Deus está mandando. Deus está mandando dizer que aquele que começou uma boa obra, ele é fiel para terminar. Se você acredita nisso, levante a mão para o céu e manda glória. Glória a Deus, aleluia. Jesus está passeando no nosso meio. E agora eu começo a entender que agora Paulo sai daquele rio. E quando Paulo sai daquele rio, agora Paulo, juntamente com Silas, eles saem para uma oração. E todos os dias, quando Paulo e Silas estão indo para a oração, existia uma mulher que estava na cidade de Filipos com o espírito de adivinha. Ou seja, adivinha é coisa do capeta. E aquela mulher estava com o capeta possuído na vida dela, porque ela estava ali para adivinhar, ou seja, estava ali para dar lucro para os seus senhores. O lucro naquela cidade não era outra coisa a não ser o próprio demônio que estava na vida daquela mulher. Mas permita-me dizer uma coisa nesta noite: que quando chega crente ungido na casa, que quando chega crente ungido na cidade, Satanás vai ter que olhar, vai ter que correr, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E quem é sal da terra e luz do mundo, Satanás tem que bater em retirada, porque na minha, na tua vida, tem que habitar o Espírito Santo de Deus. Permita-me dizer uma coisa: chega de ser crente açúcar, chega de ser crente docinho, que só dá melzinho na boca do povo, que só dá colher de mel, que só dá colherzinho de melzinho. Permita-me dizer, eu e você temos que ser sal. Mas por que ser sal, pregador? Porque quando nós saímos para fora, o ímpio tem que ver que nós somos sal. E sal, provavelmente, aqui todos sabem que o sal ele causa sede. E se nós somos sal, o ímpio vai olhar para nós e vai ficar com sede, mas com sede de vir para a casa de Deus, com sede. Você é sal nesta noite? Tem crente sal aqui. Como você está? Você anda na rua, o ímpio vê Jesus em você? Será que o ímpio está vendo Jesus na tua vida? Será que Jesus está olhando para você e vendo o Espírito Santo? Ei, nós temos que ser a diferença. Sabe por que Paulo e Silas foi diferente? Porque eles falavam a verdade, eles pregavam o que Deus mandava, eles anunciavam tudo aquilo que Deus estava ordenando, e o diabo estava levantando. Mas Paulo, ele tem discernimento. Agora Paulo tem visão, e a visão de Paulo é que ele olha para aquela mulher e ele vê o próprio capeta na vida dela. E quando ele vê, mais do que depressa, ele dá meia volta e fala para Satanás: olha, Satanás, o negócio é o seguinte, Satanás, pode deixar o corpo desta mulher agora, em nome de Jesus. Ou seja, naquele mesmo